O evangelho da correção fraterna. Uma coisa que hoje a humanidade está perdendo é a correção fraterna. Ah, como assim, Zulene? Às vezes você vê um irmão pecando, o que é que você faz? Você publica na internet. Ah, fulaninho, olha o que fulano fez. Uma pessoa da igreja, uma pessoa de renome, não é assim, Vanessa? Uma pessoa, olha, e expõe o pecado daquela pessoa, expõe a situação daquela pessoa, sem nem saber o motivo, a razão, a circunstância que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Porque se aquela pessoa seguiu esse caminho que você viu que é um caminho errado, ele fez alguma coisa errada, por mais que ele seja alguém que você ache que é uma pessoa da alta patente, vamos dizer assim, da igreja, teve algum motivo, alguma razão ou alguma circunstância. E nós não podemos pular a razão, a razão, a circunstância, nós não podemos dar um pulo e simplesmente esquecer e denunciar essa pessoa, tanto em redes sociais, como também chega muitas vezes na paróquia e diz, tu viu, Vanessa, o que foi que Isaac fez? É complicado. Né? E isso acontece muito, né? Muito. Eu fico imaginando os padres, né? Que cuida do rebanho ali. Porque eu acho que é muito difícil lidar e tem que estar muito em conexão com o Espírito Santo, porque nós... Eu lembro do Padre Léo falando uma vez em uma das inúmeras palestras que eu já assisti. O problema mais fácil de resolver é o problema do outro. Por quê? Tudo a gente tem na ponta da língua. Tudo. Ah, fulano fez isso, mas por que não fez do outro jeito? Ou faz isso que você acabou de falar, né? Expõe, julga, arruma uma solução, como se fosse muito fácil. Né? Então a gente tem que aprender a calçar os sapatos do outro para a gente entender o porquê daquilo. É óbvio que aí, né, no Evangelho já diz que não é vedado a correção. Nós devemos corrigir, mas de uma maneira fraterna, da maneira que gostaríamos de ser corrigidos também, né? E é muito triste e é sério, né? É muito sério porque tem coisas tão íntimas, tão delicadas da vida de alguém que por conta de um comentário sobre aquilo, a pessoa perde a paz de anos e quem sabe da vida toda. Quantas pessoas a gente conhece, inclusive, não me vem nomes à memória, mas eu me lembro de um caso em que houve um adultério e foi tão triste a história que a mulher, ela acabou, infelizmente, tirando a sua própria vida por conta da fofoca acerca desse adultério. Então não cabe a nós. Imagina nós todos estamos suscetíveis a cometer pecado, a julgar. Nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis e estamos aqui apenas por conta da graça. Só que na hora de sentar lá na mesa, em família, acaba de sair da missa às vezes, e a gente senta naquela mesa para almoçar, que é um momento de confraternização, alguém ou nós mesmos lembramos de alguma coisa que é muito interessante ali no momento falar. Mas temos que nos colocar no lugar dessas pessoas das quais falamos. Será que seria legal? Imagina só você ali atrás de uma porta ouvindo aquilo sobre você. Né? Então, uma das coisas é a fofoca, outra coisa é a arrogância ao direcionar um conselho a alguém. Tem coisa que a gente fala, não sei se você vai concordar comigo, Zulene, que a gente quer convencer o outro de que ele poderia tomar um caminho diferente, um caminho melhor. E tem coisa que a gente só quer falar bonito. Só quer falar aquilo que nos convém. Que a nossa opinião é muito importante, a gente é muito letrado, nós somos muito inteligentes. E não é bem por aí. A gente tem que pedir para o Espírito Santo, inclusive nessas horas, na hora de uma correção, de um assunto delicado, de conversas difíceis, para iluminar mesmo o nosso coração e para que a soberba vá embora na hora de dar um conselho, na hora de repreender.
E eu confesso que é muito difícil. Eu estou falando aqui para que eu também ouça, porque é muito difícil nessa hora a gente agir com fraternidade, que é o que o evangelho pede. É. E Jesus é bem claro aqui, né? Muito claro, gente. O que que ele fala aqui? Chama o teu irmão em particular. Então, se nós queremos seguir os passos de Jesus, nós temos que seguir isso aqui, gente, o evangelho dele. Ele mesmo que ensinou. Então, chama o teu irmão à parte, fala com ele, mostra a ele, olha, eu acho que você errou, eu acho que isso não está certo. Entende? Tenta mostrar outro caminho. Ah, ele não quis saber, não quis conversa, chama mais 2, chama mais 3. Mostra que aquela pessoa que não é só você que está vendo o erro, mas aquelas pessoas também estão vendo que ele tá indo por um caminho que não é um caminho legal, não é um caminho que vai levar ao céu. Não deu jeito, aí sim é que você leva à igreja. Aí sim é que você faz com que a igreja tome, saiba o que está acontecendo com aquele irmão, e a igreja vai tomar o que é a igreja? O teu pároco. Leva para o teu pároco, ó, meu padre, fulano de tal tá assim, eu já chamei, já mostrei, ele não quer ver, será que o senhor poderia ajudar? Gente, esse é o caminho de santidade, esse é o caminho que Jesus trilhou, é o caminho que Jesus quer que nós sigamos. Nós não podemos mais estar apontando o dedo para os outros e esquecendo do evangelho de Jesus que diz: deixa de ver o cisco que está no olho do teu irmão e olha a trave que está no teu olho. Então, qual caminho seguir para chegar ao céu, para chegar ao coração de Jesus? Está aqui, gente, está no evangelho. Está na palavra de Deus, é simples. Não é simples seguir porque nós somos miseráveis. Mas se tivermos o Espírito Santo, nada se torna impossível para nós, nada. Se o Espírito Santo é capaz de transformar um pedaço de um pão no corpo de Cristo, se ele é capaz de transformar um pouco de vinho no sangue de Cristo, como assim diz a nossa fé, quem dirá o que ele poderá fazer conosco? E através de nós, porque Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores que ele se nós tivéssemos fé. Então, para que tudo isso aconteça, nós precisamos realmente ter fé. Fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, Jesus fala, que a gente conseguiria transportar uma montanha de um lado para o outro. Então, hoje, possamos pedir essa graça a Deus, dessa fé, que nos cumula da graça do Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que vai mexendo dentro de nós, mexendo para que nós consigamos seguir o que o Evangelho nos pede, seguir o que Jesus nos ensina. Saber corrigir. Saber corrigir também é saber amar, é saber apoiar, é saber abraçar, é saber acolher. Então, que esse Evangelho hoje possa adentrar o mais profundo do nosso coração e possa nos ajudar a ter essa consciência de saber ponderar a nossa língua, de saber parar, frear os nossos desejos, os nossos impulsos de querer denunciar muitas vezes, ao invés de ajudar. Exatamente. Né? Fora aqueles comentários assim, eu falo mesmo, já ouviu? Já. Eu falo mesmo. Eu acho triste, porque às vezes nós falamos onde não nos foi pedido para falar. E Jesus também deixou esse exemplo para nós. Ele ouvia muito. E eu ouso falar que Jesus ouvia estrategicamente. Que depois que aquele diálogo acontecia, ele sempre tinha um ensinamento no final. Mas ele sempre falava por último, né? Ele sempre deixava que as pessoas trouxessem as coisas ali para ele e falava por último. E às vezes a gente tem a mania de falar primeiro, de falar muito, de falar o que não deve, de falar demais. E a gente tem que ponderar sobre isso. Porque falar muito também diz muito sobre o que nós somos.
E falar o que não deve mais ainda. Eu falo mesmo. Eu magoei alguém. Ah, mas eu falo mesmo, eu sou sincerona. É uma tristeza É isso verdade. aí. É falta de educação, na verdade, né. Então que a gente possa enxergar que nós temos que ser sinceros, sempre. Primeiro conosco, porque aí se você fizer essa pergunta para você, você gostaria de estar ouvindo o que você está falando sobre alguém? Não. Então não fale, né. Não é simples, mas o caminho está aqui. Tá fácil de encontrar, é só a gente procurar. Tem uma parte no evangelho aqui no final que Jesus fala assim, eh, de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserdes pedir, isso vos será concedido por meu Pai. Gente, olha a riqueza disso aqui que nós perdemos. Sim. Qualquer coisa que se nós nos unirmos como irmãos, nos colocarmos na presença de Deus e pedirmos, o Pai que estás no céu nos concederá.